As belezas dos Lençóis Maranhenses são inúmeras e vão muito além do Parque Nacional. Em nosso primeiro programa no estado do Maranhão, conhecemos o protagonista desta terra, que fica às margens do Rio Preguiças. Mas hoje a nossa atenção se volta totalmente ao rio, que merece um roteiro único, especial só para ele, por apresentar tantas riquezas ao longo de seu curso. Ao navegar pelo Preguiças, vamos explorar o encontro do rio com o mar. E no caminho, ainda iremos brincar com os macaquinhos, conhecer de perto povoados ribeirinhos e, claro, nos aventurar com um quadriciclo pelas dunas da região. Barreirinhas é mais que a porta de entrada para os Lençóis Maranhenses. Banhada pelas águas doces desse imponente rio de 120 quilômetros de extensão, a cidade é famosa por outros roteiros inesquecíveis, como a visita à Casa da Farinha e o passeio de voadeira pelo Rio Preguiças, que sai de Barreirinhas e vai até Caburé, local onde o rio e o mar se encontram. Mas antes nos hospedamos em um dos excelentes hotéis que a região oferece. São diversos hotéis e pousadas super aconchegantes que unem beleza, simplicidade e conforto. Todas as informações sobre os melhores hotéis e pousadas da região você encontra em nosso site. Acesse programadeviagem.com.br. Para fazer esse tour, contratamos uma agência de turismo que nos dá segurança, comodidade e a certeza de que iremos explorar tudo por aqui ao lado de quem conhece cada centímetro da cidade. Pegamos carona com a Taguatur, uma das maiores e mais conceituadas agências da região. Aqui em Barreirinhas nós temos um atrativo que é o passeio pelo Rio Preguiças. Você vai pegar uma lancha voadeira, percorrer um trecho entre palmaces, que são a vegetação que cerca o rio, tendo 3 paradas: Vassouras, Mandacaru e Caburé. A nossa primeira parada é na Casa da Farinha, no povoado de Tapuyó, que fica às margens do Rio Preguiças. Por aqui, a farinha mais famosa é a puba, mais conhecida em alguns lugares do Brasil como farinha d'água. Tudo é feito de maneira bem artesanal. É uma farinha que a mandioca fermenta por 3 dias. Depois de fermentada, ela vai ser toda processada aqui dentro da casa e aí vai ser transformada em farinha. Então daí nós chamamos ela de farinha de puba ou farinha d'água. Primeiro é preciso descascar e lavar a mandioca. Depois ela vai para o caititu, esse ralador. No tapeti, que é uma prensa de palha ou desidratador natural, o tucupi, que é o sumo da mandioca, é retirado e ela vira uma massa que é peneirada antes de ir ao fogo. O Zé Maria ainda fica mais de 1 hora no fogão mexendo desse jeito, para só então a farinha ficar pronta. O processo é sempre o mesmo, mas a coloração pode ser diferente. Existe mandioca branca e mandioca amarela. As cores dessas mandiocas dão as cores naturais ao produto final, que é a farinha. Hora de tentar fazer como os nativos. A crocância da farinha é deliciosa e a experiência nos proporciona uma imersão na comunidade ribeirinha. Antes de seguir viagem, nos deparamos com os pés carregados de saputi, essa fruta regional, doce como mel, uma delícia! E claro, aproveitamos também para conhecer a lojinha da fábrica, para levar para casa a farinha aqui produzida e ainda alguma recordação bem tradicional da região, como esses artesanatos feitos com a fibra do buriti. Tanto eles quanto a farinha são o sustento de muitas famílias da vila. Em Barreirinhas, o buriti é conhecido como rei. Dele se aproveita praticamente tudo. A folha se transforma em telhado de casa, a polpa do fruto, essas bolinhas vermelhas, em suco e sorvete. E a fibra da palmeira é transformada em fios que nas mãos das artesãs viram obras de arte. Deixamos Tapuyó e seguimos para o Rio Preguiças. O nosso transporte é a voadeira, essa lancha que realmente parece voar. O trajeto é tranquilo até para quem não é muito amante de barcos, mas por segurança é importante vestir o colete salva-vidas.
O vento sopra forte, a voadeira pega ritmo e a paisagem vai se apresentando, nos dando boas-vindas. O passeio clássico de voadeira dura um dia todo. A rota é conhecer os povoados de Vassouras, Mandacaru e Caburé. Temos pela frente um percurso de cerca de 40 quilômetros pelo Preguiças. O rio ganhou esse nome por quase não ter correnteza, devido às suas charmosas curvas. Outra curiosidade é que as águas do Preguiças não têm rotina. Num período do dia elas seguem para o rio e em outro para o mar. E em alguns trechos a maré seca, proporcionando mais uma maravilha aos olhos dos visitantes, os famosos bancos de areia. O guia que nos acompanha garante que não é o nível, mas sim o movimento da terra que muda a água de lugar. Incrível, não é mesmo? No caminho, mais surpresas. Mini morcegos descansando no tronco de árvores. A diversidade da vegetação também é encantadora. Os igarapés e o açaí vão surgindo. E o rei Buriti também aparece e nos mostra todo o seu charme e elegância. O mangue vermelho vai ganhando forma e cor. Com a ajuda do guia, descobrimos que o nome do mangue vem da pigmentação encontrada na casca dele. É chamado mangue vermelho devido a um pigmento que é o beta-caroteno, que nós temos em tomate e em cenoura também. Esse pigmento vermelho, quando o pessoal utilizava a casca do mangue, tira e bota de molho para poder sair esse vermelho. O pessoal utilizava para pintar vela de barcos e artesanatos também. O aratum, ele nasce marronzinho, com o tempo ele comendo o pigmento aqui do mangue, ele fica vermelhinho. Em um ecossistema como esse, que mistura muita chuva com a escassez total de água, é preciso se adaptar para viver. O mangue vermelho se protege com 4 raízes diferentes. A que parece cipó, na verdade, é a raiz aérea do manguezal. E a parte que lembra um emaranhado de galhos são raízes expostas. As outras ficam embaixo d'água. Tudo para poder respirar e crescer em qualquer período do ano. O nosso trajeto continua e o mangue vai abrindo espaço para outra maravilha da natureza, as dunas. Sinal de que chegamos a Vassouras. Aqui encontramos parte dos lençóis maranhenses. A vila abriga a ponta dos pequenos lençóis, com dunas e lagoas. A combinação perfeita, areia fina e águas cristalinas. Lindas demais, uma lembrança de tudo que víamos no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Mas não é só a paisagem que nos impressiona, a fauna regional também nos deixa encantados. Vassouras é a vila deles, dos macacos prego. Esses moradores ilustres já estão acostumados com os turistas. Eles adoram bananas, mas aqui só comem as que ganham dos visitantes. Como na região não tem bananeiras, os bichinhos que vivem no mangue vermelho adaptaram o cardápio e aprenderam a se alimentar com os aratuns, esses caranguejos que também vivem no manguezal. A natureza é mesmo incrível e nós podemos chegar bem perto dos macaquinhos. Os macacos adoram interagir. E quem resiste a essa carinha, a esse olhar curioso? Mas não podemos nos distrair, porque eles são espertos e podem querer levar alguns dos nossos pertences de recordação. Depois de apreciar as dunas e brincar com os macaquinhos, seguimos viagem pelo rio Preguiças. E logo já avistamos o nosso próximo destino. Mas somos surpreendidos com um peixe de 4 olhos, que surge e desaparece em segundos, tirando por alguns instantes toda a nossa atenção desta construção da década de 40. Estamos em Mandacaru, uma vila de pescadores, famosa pelo seu farol de 35 metros de altura e pela visão que podemos ter de lá de cima. O farol de Mandacaru, ou das Preguiças, como também é conhecido, é a grande atração do povoado. A entrada é gratuita. Para chegar ao topo, nós encaramos esta escada a caracol. São 160 degraus. Mas vale muito a pena, viu? Pois eles nos levam a essa vista espetacular.
Aqui de cima conseguimos ter uma visão panorâmica da vila e de outros povoados, como Atins, além da vegetação típica, das dunas, do mar e também do rio e sua foz. De volta ao Rio Preguiça, seguimos para a nossa última parada. Nesse trecho já notamos a água mais salubre, um aviso de que o mar está cada vez mais próximo. Agora a voadeira nos leva até Caburé, um vilarejo de pescadores que fica a cerca de 2 quilômetros de Vassouras. Esse é o último povoado que vamos visitar e um dos mais esperados. É que a península nos reserva mais um presente da natureza, o encontro do Rio Preguiças com o Oceano Atlântico. A faixa de areia branca e fofa separa a água doce da salgada. É isso mesmo, nós podemos nadar no mar e logo na sequência relaxar nas águas calmas do rio. Dá só uma olhada nestas imagens vistas do alto. Nesse cenário paradisíaco, as casas de telhado de palha de Buriti chamam a nossa atenção e nos revelam o quanto a simplicidade é encantadora. No encontro do Rio Preguiças com o mar, os ventos são muito fortes. Excelente contexto para quem curte esportes radicais como o kitesurf. Esse clima proporciona manobras incríveis. Além dessa, vamos encerrar nosso passeio com outra experiência irresistível. Sim, vamos explorar um trecho do litoral de Caburé pilotando um quadriciclo. É diversão garantida e emoção também. A paisagem toma formas diferentes, o vento sopra forte e a adrenalina vira protagonista desse passeio à beira-mar. E é com essa sensação de liberdade indescritível que o programa de viagem se despede desse paraíso, que une fortes emoções, paz, paisagens de tirar o fôlego e muito aprendizado passado por um povo que representa muito bem as riquezas do nosso Brasil. Até a próxima viagem!